A Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil como líder no ranking de casos de ansiedade no mundo. Uma a cada 10 pessoas no Brasil tem um diagnóstico de depressão. Ansiedade, doença que atinge 10% da população brasileira. Nunca se vendeu tantos medicamentos para combater a ansiedade no país. O Brasil é o país mais ansioso do planeta. E nenhum outro país do planeta sofre mais de ansiedade do que o nosso. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Vivemos numa sociedade ansiosa. O mundo precisa de mais terapeutas. Mulheres, parem de fazer plástica, vão fazer terapia! E com a terapia eu consegui ficar consciente dos sintomas da ansiedade. Terapia você consegue falar dos seus problemas da tua vida sem ter a necessidade de se sentir culpado. Então, assim, eu digo que a terapia salvou minha vida. O mundo precisa de mais terapeutas. Olá pessoal, eu me chamo Ingrid Martins, sou terapeuta naturopata e vim falar um pouco com vocês a respeito da ansiedade. Moro no Brasil, atendo online, então meus pacientes, além de Brasil, atendo muitos clientes também de Portugal. Tenho uma facilidade muito grande de trabalho, uma área de trabalho bem extensa também com os portugueses. E hoje a gente sabe que estatisticamente nós temos muitos casos de ansiedade. O Brasil ele já foi considerado o país mais ansioso do mundo. Só que a gente sabe muito bem que isso não fica só, né, numa região, não é só o Brasil, né? A gente sabe também Portugal, nós temos muitos casos. A gente fala, eu chamo a ansiedade de uma epidemia silenciosa. O pessoal sente, tem muita gente que tem ansiedade, que tem crises inclusive, e ela não sabe o que ela está sentindo, ela pensa que é só mal-estar, ela olha para aquela situação e pensa o seguinte, é só o mal-estar, não sei o que é que eu estou sentindo, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou deitar um pouco, que daqui a pouco passa. Então isso não é registrado, a pessoa não chega ali com um boletim de registro num hospital, estou passando mal, ou seja, esse número que a gente tem, a gente sabe que ele ainda é maior, porque tem gente que não consegue nem buscar ajuda por não saber nem o que está se passando. O grande segredo e por que eu quis trazer a ansiedade e como a gente tem tratado a ansiedade dentro da naturopatia. Nós sabemos que a naturopatia, diferente dos meios tradicionais da medicina, nós não olhamos o ser humano apenas como uma porção uma porção fatiada, né? A medicina tradicional, ela fatiou o ser humano. Então, a gente tem um médico específico para os olhos, um médico específico para a boca, um para o ouvido, um para a perna. E hoje a naturopatia, ela é uma das medicinas naturais que ela olha o ser humano como um ser integrado, ele olha o ser humano como um todo. Então a gente não desconecta, por exemplo, uma dor que às vezes está na região do rosto, a gente não desconecta com uma dor que está na perna, porque a gente sabe que tem nervos, a gente sabe que tem meridianos, que tem um monte de questões que interligam essa pessoa. E a gente sabe mais ainda que o ser humano ele tem outra integração, que é o corpo, a alma e o espírito. A medicina tradicional ela tem a tendência de olhar somente o corpo. Então, quando uma pessoa chega com a questão de ansiedade, ela vai ser tratada fisicamente, somente a parte do corpo. Então, geralmente uma medicação, seja uma medicação ali fixa, né, recorrente, uma medicação que vai um tratamento mais demorado ou um tratamento mais forte para tirar a pessoa ali da crise. Mas ao parar de tomar aquela medicação, a ansiedade continua. Ela foi tratada só em um âmbito. E dentro da naturopatia, hoje, dentro dos meus atendimentos, nós não olhamos o ser humano somente nessa questão. Não é só corpo, a gente precisa olhar o alinhamento do espírito, da alma e do corpo. Eu entendo o seguinte, o espírito, ele precisa estar fortalecido com sabedoria e conhecimento
para que ele consiga dominar a alma. E quem é a alma? A alma é todo o nosso processo de vida que guarda emoções e sentimentos. Então, dentro da alma tem traumas, tem medos, tem dores, tem o ambiente que você vive, o ambiente que você mora. Então, quando eu vou fazer um atendimento que a queixa principal dela está muito baseado na ansiedade, eu não fico só assim, qual que é o sintoma? O que o corpo está dando de sinal? Eu não fico só na esfera do corpo. Por quê? Porque às vezes a resposta não está ali, às vezes a resposta está na alma da pessoa. O ambiente que ela está morando é um ambiente estressor, o ambiente que ela está trabalhando é um ambiente estressor. Então, quando a gente fala de naturopatia, parece que a gente só vai entregar alguns produtos naturais para a pessoa. Só que a naturopatia real, ela já vai começar já na primeira sessão, nessa entrevista, nessa anamnese do cliente. Você vai perceber aonde está o ponto fraco daquela pessoa. Se espiritualmente ela não estiver bem, o espírito dela não tem força suficiente para dominar e cuidar da alma. Se a alma estiver muito machucada, eu falo que é como se a alma ficasse barulhenta. Ela faz tanto barulho que por exemplo, um processo de crise. É a alma fazendo tanto barulho que a pessoa olha e fala assim, não estou conseguindo dominar. Só que sobra para quem? Toda vez que o espírito não consegue dominar a alma, acaba sobrando para o corpo. Por isso que a medicina tradicional vai sempre socorrer o corpo. Não estou falando que nós não precisamos. Não é à toa que a naturopatia faz parte de técnicas complementares da saúde. Em casos extremos, às vezes a gente vai precisar de uma alopatia, de uma medicina tradicional, para trazer o ser humano, o corpo de volta ali para uma homeostase mais rápida, dependendo do grau que deixou acontecer. Porém, entretanto, a ideia, o grande segredo de tudo é a verdadeira medicina preventiva, que é a pessoa já se estabilizar física e emocionalmente para fazer todo esse cuidado. Então, por que eu trouxe o tema da ansiedade hoje? Porque se a gente não entender quais são as esferas da ansiedade, a gente não consegue lidar com um bom resultado com o nosso paciente. Da mesma forma que a medicina tradicional foi lá e dividiu o ser humano em partes, a medicina naturopata hoje, ela vai precisar fazer o quê? Enxergar esse ser humano como um todo, no corpo, na alma e no espírito, e na hora de fazer a análise, no caso, no exemplo que eu estou trazendo como ansiedade, eu também preciso entender de onde vem essa ansiedade. Essa ansiedade, ela está instalada no físico, ela está instalada na alma ou ela está instalada no espírito? Vou detalhar isso com mais clareza, né, para ficar bem mais claro de vocês conseguirem acompanhar. Espero que todos estejam entendendo a linha de raciocínio, entendendo como que a naturopatia entra nesse caso, nessa integração, principalmente dentro do nosso atendimento. Como que eu começo a pesquisar, né, da onde que vem aquela ansiedade do meu paciente? Quando eu vou olhar no corpo, o que eu preciso ver primeiramente? A rotina. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não tem rotina, ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para dormir, uma pessoa que tem muita estimulação, então é uma pessoa que fica o tempo inteiro no celular, ou assistindo muito filme, assistindo muita série, ela é hiperestimulada pelas telas, ela é hiperestimulada, às vezes por muita comida, né, muito açúcar, muito energético, ela está o tempo inteiro se estimulando. O que vai acontecer com a mente dela? Quando a gente percebe esse nível de estimulação no corpo, o corpo vai ficar sempre no estado ansioso. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sistema de alerta natural do corpo. Não tem como a pessoa viver zero ansiedade. Uma pessoa você olha para ela e você fala assim, não, essa pessoa ela é zero ansiedade. Isso não existe, tá? Porque vou falar para vocês, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que eu vinha palestrar no 6º Congresso Ibérico de Naturopatia, quando eu recebi o e-mail, como que eu fiquei? Eu fiquei ansiosa. Essa ansiedade é uma ansiedade natural. Por que eu fiquei ansiosa? É a primeira vez que eu palestro nesse congresso, renomado, né,
principalmente para um público diferente do público que eu tô acostumada a atender, é uma expectativa boa, aquilo gera uma ansiedade. O que é essa ansiedade? É o novo, eu estou vivendo uma novidade. E isso é bom, é um sistema de alerta do corpo que é um sistema de alerta favorável. Olha o tanto que traz para mim aquela coisa, aquele friozinho na barriga, né? Então, por exemplo, quando a pessoa começa a namorar, por exemplo, aquela ansiedade para ver a pessoa, isso tudo a gente coloca o nome de ansiedade, mas é uma programação biológica natural do corpo, é uma sensação boa. Existe aquela ansiedade biológica também, que é o sistema de alerta do corpo para as coisas perigosas. Então, por exemplo, se eu vou atravessar uma rua, o meu corpo vai e me avisa, fala, olha, cuidado, porque essa rua é muito perigosa, tem muito movimento, então se acerque de olhar para todos os lados para ter certeza de atravessar. Aquela ansiedade que é gerada na travessia é um sistema de alerta do corpo. Essa ansiedade a gente não arranca, né? Por exemplo, você está andando pela rua e você encontra uma cobra, uma cascavel, né? Que aqui no Brasil tem muitas, né? Que ela tem aquele chocalho, o barulho daquele chocalho já avisa, olha, tem um perigo. O seu corpo automaticamente vai enviar uma mensagem de cuidado, tem um perigo. Isso é bom porque se a gente não tivesse isso acionado, o que o nosso instinto ia fazer? Não, eu vou colocar a mão, eu vou pegar ali, eu vou tirar do meio do caminho com a mão. O corpo já avisa, não faça isso porque existe um perigo, não coloque a mão, se afaste. Esse tipo de ansiedade é o que a gente chama de ansiedade biológica. Ela é natural, ela é normal e a gente precisa dessa ansiedade no dia a dia. E aí a conta fecha. O problema, aonde que a ansiedade vira um problema patológico? Quando você não sabe mais o que é perigo do que não é. Então, tudo se torna uma cascavel. Então, você olha, por exemplo, uma pessoa que acabou de entrar na sala do escritório que você trabalha e você olha e fala, essa pessoa tá me olhando, essa pessoa tá me julgando, essa pessoa, o que será que essa pessoa tá pensando de mim? Aquilo vai criando um processo ansioso porque você tá pensando, imaginando, criando um cenário mental sobre o que aquela pessoa tá pensando de você. É um perigo real? Não, não é um perigo real, não é uma coisa que a gente fala, nossa, aquela pessoa entrou aqui dentro da sala para me assaltar ou para me sequestrar, não é um perigo real. Mas a sua mente começa a trabalhar como se fosse. As mãos ficam suadas, você fica sem ar, existe um monte de questões físicas que começam a acontecer porque aquela ansiedade que era para ser natural, né? Nossa, tem uma pessoa nova no meu trabalho, e eu estou dividindo uma sala com ela, então eu estou ansiosa para conhecer essa pessoa, eu estou ansiosa para, né, ver como é que essa pessoa funciona, como é que essa pessoa é no dia a dia, para conhecer como é que ela é como uma colega de trabalho. Entende como de uma ansiedade natural eu começo a virar para uma ansiedade patológica? Essa ansiedade começa a fazer um nível de barulho emocional, inclusive físico no meu corpo? Então o que acontece? Essa observação é que a gente começa a tomar cuidado. Como que eu faço para diminuir e entender essas questões? Como que eu trabalho com o meu cliente quando a gente percebe que já foi para o nível patológico? Nós fazemos com que todo o processo, todo o nosso trabalho seja feito para ele não ficar nesse cenário imaginário, mas sim voltar para a realidade. Então, por exemplo, lembra o cenário imaginário que ele acabou criando? Ele criou um cenário imaginário de que aquilo ali é perigoso e que aquilo ali agora é uma cobra, né? Então, agora ele olha para aquele cenário e pensa, nossa, isso aqui tem um perigo. E às vezes não tem perigo nenhum, né? O cenário real é onde olha e tem o perigo, e o cenário imaginário é onde não tem o perigo. Então, o que começa a acontecer? O cliente ele vai trazer uma queixa. Qual queixa é essa? Ingrid, eu comecei a startar a crise de ansiedade porque eu comecei a pensar que eu ia ser sequestrado. Porque lá na minha cidade começou a acontecer vários tipos de assalto, incluindo sequestro, e agora eu estou com medo de ser sequestrado. É um cenário que
condiz com o que ele vive? Condiz, dentro da cidade dele está acontecendo aquilo. Mas é a realidade dele? Não. Então, dentro do trabalho terapêutico, qual que é a minha função? Trazer ele para a realidade, mostrar que ele está seguro, que ele tem hoje todas as ferramentas, que ele está obedecendo todas as questões para estar seguro e pronto, vida que segue. Aquele cliente, por exemplo, que ele está ansioso, mas eu olho que aquela ansiedade é física, então a rotina está toda bagunçada. Como que a gente faz esse ajuste? Hora de acordar, hora de dormir, e um grande aliado que a gente tem hoje para todas as esferas de ansiedade. Seja ansiedade física, seja ansiedade emocional, seja essa ansiedade dos cenários imaginários que a pessoa começa a criar. Nós sempre usamos todos, tá? Todos. Eu tenho várias dicas que passam, inclusive eu tenho um e-book que quem vai no meu Instagram, no link da minha bio, consegue acessar e adquirir esse e-book, que ele é bem completo, ele explica sobre todas as camadas da ansiedade, quando ela é biológica, quando ela é patológica, quando ela é transcendental. A gente explica todas as camadas da ansiedade, mas uma coisa que eu não abro mão de ensinar para o meu paciente é de fazer exercício físico. Por quê? Porque vamos supor que eu pego essa ansiedade muito no mundo mental. É essa que o cliente vai lá, o nosso paciente, ele cria um cenário mental e ele coloca muito forte que, ele tá ansioso porque ele tem uma dívida, só que ele não tem como pagar essa dívida da noite para o dia. Existe uma programação. Ele foi no banco, fez uma negociação, mas ele tá ansioso porque aquela dívida não sai da mente dele. Tá vendo que é um cenário mental que ele criou que ele não vai conseguir pagar a dívida. No mundo real, ele tá trabalhando para isso, ele fez um acordo dentro daquilo que ele consegue pagar. Como que ele faz para desfazer essa nuvem cada vez mais e ficar cada vez mais no cenário real dele? Nós trabalhamos com exercício físico. Por quê? O exercício físico hoje ele é uma âncora. A pessoa consegue com mais facilidade sair daqueles pensamentos obsessivos e constantes e focar no próprio exercício. Por quê? Porque quando ele trabalha a musculatura, cada músculo do corpo que é trabalhado, ele é criado uma resiliência que a gente chama de força da virtude. Além da força física, emocionalmente nós acionamos a força da virtude. A pessoa consegue ficar com mais foco, com mais concentração e ela cria muito menos cenários mentais. Então, lá no e-book eu explico vários exercícios, tem várias técnicas que a gente consegue fazer e trabalhar, só que o exercício é uma das coisas que eu não abro mão do cliente fazer, do meu paciente fazer e usar. Para quê? Para ele ter essa ancoragem, é como se fosse uma âncora para ele sair da nuvem imaginária que ele cria e se posicionar, ele ficar totalmente posicionado no aqui e no agora, na realidade. Então, a partir do momento que eu ajusto a rotina do cliente, que eu mostro para ele que ele precisa fazer o processo de ancoragem com exercício físico na rotina dele, no dia a dia, toda e qualquer suplementação naturopática que eu passo para ele agora vai ter um bom resultado. Imagina a cena, eu tenho um cliente que dorme mal, que come mal, que fica o dia inteiro com tela na mão, com telefone, televisão, vendo série ou jogando, e eu coloco para ele uma receita com valeriana, por exemplo. Eu vou lá e coloco, olha, você vai tomar valeriana, você vai tomar rhodiola rósea. Eu faço uma receitinha linda e maravilhosa da naturopatia para ele. Você vai tomar 2 vezes ao dia, você vai tomar magnésio, a gente vai suplementar, só que ele não muda nada a rotina dele. Ele vai virar para mim e vai falar assim, doutora, não adiantou de nada. Tô tomando essa suplementação e não adiantou de nada. E não vai adiantar. Porque a suplementação é como se fosse uma semente. A semente, para ela germinar, o terreno biológico precisa estar cada vez mais saudável. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou tratar nesse terreno biológico é a organização do emocional. Então, se a rotina está bagunçada, se não está fazendo exercício físico, o meu paciente já precisa organizar isso no dia a dia dele. Para quê? Para eu começar a melhorar o terreno biológico dele. Depois eu vou fazer toda a preparação. Eu vou desparasitar,
eu vou fazer um detox. Nós fazemos isso durante o processo para ajudar na hora da suplementação. Só que o mundo emocional, ele conta muito. Então, eu vou tirar esse cliente, eu vou começar a trazer a clareza para que ele está precisando daquela ansiedade. Porque o nosso cérebro, ele entende o para quê. Lembra que eu falei que o sistema da ansiedade é como se fosse um sistema de alerta? O que meu ambiente, o que a minha vida está me alertando que eu estou fazendo. Então, o que eu faço? Nesse sistema de alerta, eu preciso encontrar qual que é a causa, qual que é a raiz principal. Quando eu ajusto esse emocional, eu também estou ajustando meu terreno biológico. Qualquer receita de suplementação dentro da naturopatia que eu passar para esse paciente, agora essa semente vai cair num terreno muito mais fértil, não vai cair num terreno poluído, cheio de questões mal resolvidas emocionalmente, né? Vai cair num terreno fértil. E o que vai acontecer? Aí vai dar resultado. Aí o cliente vai falar: Ingrid, que maravilha, estou conseguindo dormir, eu estou conseguindo ajustar a minha rotina, ainda não consigo fazer academia todos os dias, mas eu já consigo ir 3 vezes na semana. E aí você vai vendo a melhora do seu paciente de forma gradativa. E esse é o foco, é pegar a raiz da ansiedade, porque lembra, a medicina tradicional, ela vai olhar um aspecto. A naturopatia, ela vai olhar o ser humano como um todo. Quando eu faço isso, quando eu ataco o mundo emocional, eu estou cuidando da alma. Quando eu dou sabedoria e conhecimento, eu estou alimentando o espírito. Quando eu oriento sobre ciclo circadiano, horário de dormir, horário de acordar, quando eu passo suplementação, tudo aquilo que vem do conhecimento e da sabedoria que aquele cliente não tinha acesso, porque a maioria das vezes ele vai na medicina tradicional, ele só recebe uma receita e não sabe nem para que é aquilo. Ele simplesmente fala: vou tomar isso daqui porque mandaram. Mas quando você mune o seu cliente de informações do porquê que ele precisa fazer aquilo, você alimenta o espírito se fortalece. Quando você cuida do porquê que ele está precisando daquela ansiedade, o mundo emocional dele, você vai lá e cuida da alma. Às vezes, gente, tem pessoas que desencadeiam um processo de ansiedade, que o processo está desencadeando agora na vida adulta por conta de gatilhos atuais, mas que o problema foi feito ainda na infância. Então, nós precisamos entender o processo da infância, por que aquela situação atual está sendo gatilho e resolver essa questão na alma. E aí sim o corpo vai ficar preparado para receber uma suplementação, né? O que a gente costuma dar na questão de ansiedade? Passiflora, melissa, valeriana, tudo isso que a gente consegue, florais. Então eu trabalho muito com os florais. Então os florais, ele tem ação no corpo sutil, né? Então ele não vai ser só no corpo físico, ele vai muito mais na alma, no corpo emocional. Então a gente faz todo um reforço que é para o corpo físico sentir a melhora, mas se a gente não desmembrar esse trabalho e entender que dentro da naturopatia o processo ele é muito de ver o ser humano como um todo, os nossos resultados não vão aparecer, vai ficar parecendo que não está adiantando de nada. Por isso a importância. Hoje eu quis trazer para vocês, dentro dessa palestra, que o ser humano ele precisa desse olhar integrado. Eu sei que vocês já ouviram muitas palestras, ainda vão vir palestras pela frente, e eu sei que a nossa linguagem, o nosso discurso é sempre muito parecido, porque é naquilo que a gente acredita, que o ser humano não é um ser fracionado, né? Nunca vai chegar um corpo no dentista, né? Não é só a boca que chega no dentista, né? Então a maioria dos dentistas vão olhar só o quê? Só o dente, mas a boca não chegou sozinha lá no dentista, precisou de um corpo para carregar aquela boca. E a maioria das vezes esse corpo é ignorado. Então a gente está lidando com um dente e às vezes o problema está vindo do joelho. Às vezes a gente está lidando com o joelho e o problema está vindo da boca, né? Também não chega no ortopedista só um joelho, chega um corpo todo. Quando o assunto é ansiedade, a gente não muda, é a mesma coisa. Essa ansiedade, ela está vindo de algum lugar. Quando o processo ele é feito com o ser humano como um todo, o resultado é muito mais assertivo. Dentro do meu e-book sobre ansiedade, o nome do meu e-book é Acalme Sua Mente. Para quê? Quando você começa a dominar os processos que estão na mente, desmembrando e entendendo todo esse processo de entender, alimentando o seu espírito com sabedoria e conhecimento,
Você percebendo as questões que estão na sua alma, você vai conseguir ter técnicas para aplicar no corpo e no dia a dia. Então, meu e-book ele fala muito sobre isso, tá? É só entrar no meu Instagram, quem quiser ter acesso a mais informações, mas tudo que eu quis trazer para vocês hoje é com base e com sentido nessa informação. Nós somos seres integrados e com ansiedade, que hoje é o que mais acomete, eu falo que é o recordista de reclamação dentro dos atendimentos, não é diferente. É fazer uma anamnese completa, é olhar. Eu não sou o terapeuta, eu sou o próprio paciente que estou passando por um processo de ansiedade. É olhar para você como esse ser humano integrado. É olhar e falar assim, onde que estão as informações que eu preciso para resolver a ansiedade? O porquê que eu estou vivendo essa ansiedade? Qual que é o ambiente que eu estou inserido hoje que está sendo gatilho para essa ansiedade? E o que eu posso fazer para melhorar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito? O que eu posso fazer para ajustar e alinhar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito para que eu resolva essas crises? Entende? Então, assim, ó, o que eu quero trazer para vocês hoje é essa mensagem de integralidade do nosso ser, que nós não somos seres picotados e que quando o assunto é ansiedade, nós precisamos entender de onde ela vem e assim a gente vai ter o maior número de assertividade no cuidado com a saúde. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido para muitos de vocês. O meu Instagram é @IngridMartins. Vocês, quem assistir essa palestra, tiver dúvida, estarei à disposição para tirar a dúvida de vocês, para falar um pouquinho mais, para contar um pouquinho mais as experiências e eu espero muito, de coração, que vocês tenham, que essa palestra tenha pelo menos contribuído um pouquinho no coração de cada um de vocês. Meu muito obrigado e até mais. Nosso mundo está enfrentando uma crise silenciosa. Estudos recentes mostram que 60% da população só no Brasil sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão. Se vocês continuarem, vocês vão me matar. Eu tomo 3 remédios por dia, minha saúde mental não é boa e eu vivo numa situação que eu não aguento mais. Você começa a sentir uma tristeza muito grande o tempo todo, não é só mais pontual. E aí essa tristeza deixa, depois de ser tristeza, para virar uma apatia total em relação a tudo, então nada mais te anima. Ouvi das minhas amigas, de pessoas amigas que era frescura, que eu queria chamar atenção. E é vontade de chorar quando você ouve isso. O mundo precisa de mais terapeutas.